Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos ali em casa, minha mãe nos contando que a filha de uma amiga dela tinha ficado noiva e que essa amiga estava muito feliz. Seu futuro genro era um homem bom demais. Aí olhou pro Rodrigo e fez aquela pergunta: e você, hein, Rodrigo? Até quando você vai ficar enrolando a menina? Já passou da hora de vocês darem um passo, né, nesse namoro aí? Primeiro ele olhou para mim, depois respondeu: ô, dona Cléia, tá bom assim. Não conhece aquele ditado: um time que tá ganhando não se mexe? Que time que tá ganhando, rapaz? Você não toma jeito mesmo, né? Olha, no fundo, eu até gostei da cobrança que a minha mãe fez. Só que meu relacionamento com o Rodrigo tinha um fator que complicava tudo. Ele, lamentavelmente, não era um homem livre. Ele era casado. O problema é que ninguém ali de casa sabia disso, além de nós dois. Quando a gente se conheceu, claro que eu também não sabia, até porque ele não me contou. Só fui descobrir esse detalhe quando já fazia 3 meses que a gente estava namorando. Olha, eu fiquei tão fula da vida. Até porque não é coisa que se faça, né? Na época, chegamos a terminar. Mas ele não parou de me cercar. Ficava fazendo promessas, dizendo que o casamento dele estava acabado. Aquelas coisas que a gente sempre ouve de homem casado, que quer tirar a casquinha de outra por fora, né? Olha, só Deus é que sabe o quanto eu sofri, porque estava apaixonado. E no fim, por conta das coisas que ele me dizia, dos juramentos que ele me fazia, que daria um jeito na sua vida, que pediria a separação, acabei me dobrando e reatamos o namoro. Só que é claro, né? Ele continuou no mesmo ritmo, me enrolando, me pedindo paciência. Não era uma coisa tão simples chegar para a mulher se separar assim de uma hora para outra, até porque tinha filhos pequenos também, né? Sem contar as coisas que estavam financiadas no nome dos dois. Mesmo tendo consciência de que ele estava me enrolando, eu fui me deixando levar. Até que quando vi, o tempo tinha passado e a gente continuava na mesma. Acredite quem quiser, fazia já 4 anos que estávamos juntos, apesar de tudo. Ali em casa, como eu já disse, ninguém sabia que ele tinha essa vida dupla. Todo mundo pensava que ele era meu namorado, que ele fosse solteiro. Por isso a mãe lhe deu aquela cutucada, porque ela achava que a gente já devia ter dado um passo além no relacionamento. Ah, se ela soubesse! Com toda certeza, ficaria muito decepcionada comigo. Se meu pai ainda estivesse vivo, com certeza, também ia ficar desencantado comigo. Ninguém sabia que eu era amante de um homem casado, nem mesmo a minha melhor amiga. Nunca tive coragem de contar para ninguém, até porque sentia vergonha. Mas enfim, depois inclusive, conversei a sós com o Rodrigo e aproveitei aquela cobrança da minha mãe para entrar no assunto de novo, né? Então, Rodrigo, será que um dia isso vai acontecer? Sabe, da gente se casar, a gente... Olha, sinceramente, viu? Já perdi esperança. Meu bem, calma. Você sabe que a minha situação é complicada. Se eu me separo da Beth, vou perder um dinheiro, nossa, que eu não tenho. Esqueceu? A firma que eu abri para trabalhar tá no nome dela. Se eu peço a separação, tô lascado. Ela não vai aceitar. Não vai querer que mais nada fique no nome dela. Até isso, ele usava como desculpa
para continuar me enrolando. Claro que era uma situação chata, mas, para falar bem a verdade, eu já tinha meio que me acostumado. Sabe quando você meio que desiste? Nunca imaginei, pelo menos não antes de gostar dele, que fosse viver um relacionamento assim. Eu tinha uma prima, a Carla, que tinha se envolvido com um homem casado, ali do bairro mesmo. Olha, deu um rolo tão grande porque a mulher do cara descobriu. Foi lá na casa da tia e armou a maior cena. As duas se pegaram no portão. Foi uma coisa pavorosa. Ela acabou se afastando do cara, só que na época eu fiquei muito preocupado, bem assustado, imaginando como reagiria se um dia isso acontecesse comigo. De repente a mulher do Rogério descobrisse o nosso caso e viesse me confrontar ali no portão de casa. Acho que eu não teria mais coragem de sair na rua, por conta da vergonha, né? Essa minha prima, inclusive, era meio acostumada a se envolver com um cara casado. Ela dizia que o perigo tornava o relacionamento mais gostoso. Como ele morava ali perto, vivia ali em casa, sempre tinha algo para me contar envolvendo algum homem casado. Minha mãe, aliás, vivia me aconselhando. Cuidado com essa tua prima, hein, Vanessa? Ela pode até acabar dando o bote pra cima do Rodrigo, hein? Capaz, mãe. Mesmo que ela quisesse, a senhora acha que o Rodrigo ia dar bola pra ela? Homem, minha filha, é tudo igual, pode esperar tudo. Fomos tocando a vida como dava, sem que a nossa situação se alterasse. Até que um sábado, cheguei em casa e minha mãe disse que a tia havia aparecido ali com uma notícia chocante. Segundo ela, uma verdadeira bomba. E quando me contou, olha, até eu fiquei de boca aberta. Você não vai acreditar. A Carla tá grávida. Sério, mãe? Meu Deus, mas e quem é o pai? Eu nem sabia que ela andava de rolo com alguém. Você não conhece a tua prima? Essa criança pode ser de qualquer um. Olha, apesar de tudo, confesso que senti até um pouco de pena dela. Eu também queria muito ter um filho. Aliás, já tinha pensado tanto nisso. Ficava me perguntando se o Rodrigo largaria a família dele para ficar comigo, caso eu engravidasse. Inclusive, já tinha conversado com ele sobre esse assunto de filho. Mas eu senti que ele ficou assim meio ressabiado. De todo modo, claro que eu não ia fazer isso por querer, né? Engravidar de propósito, só para forçá-la a tomar logo uma decisão. Acho que não teria coragem, sem contar, sabe, que de repente ele podia até ficar mula, né? Acabei mandando mensagem depois para minha prima, para saber direito daquela descoberta. E ela confirmou. Estava grávida. Perguntei quem era o pai, se o cara sabia já da gravidez, mas ela assim meio que desconversou. Como não tinha nada diretamente a ver com o assunto, deixei pra lá. Até porque cada um sabe de si, né? Já tinha os meus problemas pra ficar esquentando a cabeça com os problemas na minha prima. De todo modo, acabei comentando com o Rodrigo sobre essa história do filho da minha prima. Mas ele nem prestou muita atenção. Não deu nem bola. Até porque, repito, né? Cada um cuida de si, a gente também não pode se preocupar. Eu me preocupei um pouco mais porque era minha prima. Mas, de qualquer modo, os dias foram passando. Até que, mais ou menos um mês e meio depois, me deparei com uma situação estranha. O Rodrigo passou ali para me apanhar, ali em casa. Paramos num posto de gasolina para abastecer o carro. Ele desceu para passar o cartão lá dentro da loja e eu continuei ali esperando por ele, no carro. Eu sempre dava uma olhada no porta-luvas
do console. E dessa vez tinha um papel dobrado ali dentro. Peguei assim curiosa para ver o que era e quase tive um troço quando deparei com um guia de exame. Detalhe, guia de ultrassonografia, ou seja, exame que toda mulher grávida costuma fazer. E quando bati os olhos no nome da mulher que estava ali escrito, meu coração quase parou de bater. Porque o exame estava no nome de ninguém menos, ninguém mais do que a minha prima. Meu Deus, o que é isso? O exame estava no nome dela, nome e sobrenome, para não haver dúvida. Olha, eu comecei a tremer de um jeito. O que esse papel está fazendo aqui no portal? Meu Deus, aquilo não fazia sentido. A não ser que ele tivesse dado carona para ela, mas se isso tivesse acontecido, ele teria comentado comigo e de qualquer modo não explicava aquele exame dentro. Quando ele voltou para o carro, eu já o coloquei contra a parede. O que esse papel está fazendo aqui no teu carro, Rodrigo? Que papel? Que papel? Esse aqui. Quase esfreguei a guia do exame na cara dele. E ainda acrescentei: é um ultrassom no nome da minha prima. Você andou carregando essa menina no teu carro e não me falou nada? E o que esse papel está fazendo aqui? O que você tem com isso? Naquelas alturas ele já tinha perdido a cor. Em vez de responder, ficou me olhando de olho arregalado. Depois, com a voz abafada, confirmou: então, eu dei carona para ela esses dias. Acho que ela deixou esse papel aí, sei lá. A troco de quê que ela ia deixar esse papel aqui? Ele só balançou a cabeça de um lado para o outro. Não sabia. Aquilo estava muito mal contado. E é claro que eu já imaginei o que poderia significar aquele exame no porta. Olha, eu sou boba até certo ponto, até porque, se não fosse boba, não deixaria me enrolar durante 4 anos. Mas também tem limite para minha bobice, para minha burrice. Que dia que você deu carona para ela? Que horas? Ele se embananou todo para responder. Falou que não lembrava direito, mas que já tinha sido há um tempo atrás. Era visível que ele estava mentindo para mim. Até porque estava na cara. Ele estava nervoso, assustado. Não demorou muito para eu começar a encarar a realidade. Aos olhos de outra pessoa, talvez estivesse óbvio demais. Só que para mim, demorou um pouquinho. Só que nessas alturas eu já estava imaginando. Aquele papel estava ali porque alguma coisa com a paternidade daquela criança ele tinha. Lógico. Olha, aquilo estragou o nosso passeio. E nem poderia ser diferente. No domingo, levantei cedo, fui dar uma volta, depois fui bater lá na casa da minha tia. Eu precisava conversar com a Carla. E quando ficamos frente a frente, sabe qual foi a impressão que me deu? Que ela já soubesse de tudo. Que eu tinha achado aquele maldito papel no carro do meu namorado. Quer dizer, meu amante, né? Pela cara que ela fez, ele já devia ter contado. Parecia até que estava me esperando ali pra gente conversar. E convenhamos, se fosse mesmo isso, e era, com toda certeza ele já tinha contado pra ela, avisou. Como a tia estava em casa, achei melhor conversar com ela ali fora no portão.
primeiro lhe entreguei a guia. Ela pegou, olhou, não falou nada. Repito, ela já sabia do que se tratava, né? Tanto que nem abriu o papel, não desdobrou nada. Do jeito que pegou da minha mão, ficou segurando. Inclusive, não conseguiu nem sustentar o meu olhar. Ficou olhando para o lado o tempo todo. Você tem alguma coisa para me contar, Carla? Por que você está perguntando isso? Ô, Carla, até quando você vai se fazer de boba? Você sabe muito bem. Esse filho que você está esperando, que é o pai, você não conhece? Não conheço? Pois olha, eu acho que eu conheço muito bem, viu? A troco de quê que esse exame estava no porta-luvas do carro do meu namorado? Quem é o pai? Me diga. Eu já sei, mas quero que você diga. Para que falar? Já disse, você não conhece? É o Rodrigo. Ou você pensa que eu não sei? Meu Deus do céu. Como você é falsa. Sabe? Como você é uma pessoa que... eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Sabendo que eu gosto dele, que a gente tá junto já há anos. Ela não abriu a boca. Na verdade, nem se mexeu. Continuou parada, olhando para o nada. Eu ainda acrescentei. Por acaso você deixou esse papel no carro dele de propósito? Só para eu achar? Nenhuma resposta. Ficamos um tempão ali paradas, em silêncio. Eu olhando para a cara dela, já sabendo da verdade, mas, sabe, querendo que ela dissesse. Como ela não dizia nada, pelas tantas eu falei. Olha, Carla, eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso comigo. Mas acho melhor, até porque tá tão na cara, você contar para todo mundo, viu? Para tua mãe, pro resto do pessoal, sabe, pra família toda. Até quando você vai ficar com essa cara aí, fingindo que não sabe de nada? Pela primeira vez, ela me olhou nos olhos e retrucou. Por que você não faz essa pergunta pra ele, hein, Vanessa? Ué, por que pra ele? Não é você que tá grávida? Eu quero ouvir da tua boca. Quer saber, Vanessa? Já que eu tô perdida mesmo, perdido e meio. Quer saber? O filho é dele sim. Tá satisfeita? E foi ele que ficou dando em cima de mim, viu? Como é que é? Mas você é muito vadia. Vadia eu? Vadio é ele. Tá? Foi ele que ficou dando em cima de mim. E ó, não se faça de santa, viu? O que você tá querendo dizer? O que eu tô querendo dizer? Eu sei de toda a história. Que história? Que ele é casado. Não se faça de sonsa. Que você é amante dele. Se eu sou vadia, adivinha o que você é? O que eu ia dizer? Além de confessar que tinha engravidado do meu homem, ainda me jogou na cara que eu sabia que ele era casado. Na verdade, não era namorada, era amante. Olha, eu não sei como consegui me segurar para não encher a cara desse infeliz de tapa. Fiz isso, me mantive na minha porque pensei duas vezes na condição dela. De um jeito ou de outro, estava esperando um filho, só que vontade não faltou. E como a gente bateu boca ali na frente,
A tia, nessas alturas, já tinha saído ali para fora. Para resumir, todo mundo ficou sabendo que Rodrigo era o pai do filho que a minha prima estava esperando. E se tivesse parado por aí, ainda vá. Mas não. A infame botou a boca no mundo. Revelou a história que eu jamais queria que viesse à tona. Que ele era casado e que tinha filhos. E que eu era sua amante há mais de 4 anos. Olha, minha mãe, quando soube, coitada, passou até mal. Só eu sei o que tive de ouvir depois. E quando fui confrontar o traidor a respeito de tudo isso, ele ficou mudo. Não abriu a boca nem para tentar se defender. O safado, além de mim, também estava de caso com a infame da minha prima. Fez até um filho nela. Cheguei a dizer: não estou acreditando ainda que você fez isso comigo, Rodrigo. Nunca mais você me procure. Esqueça que eu existo. Ele, como já falei, não abriu a boca. Até porque também dizer o quê, né? A vontade que me deu, juro, foi procurar a mulher dele, contar tudo, pra ferrar. Com tudo, de uma vez por todas, do jeito que ele tinha feito com a minha vida. Ele e aquela infame. O pior foi que todo mundo ficou sabendo que, em vez de meu namorado, ele era, na verdade, meu amante. Minha mãe, como eu já imaginava, ficou muito decepcionada comigo. Depois, ela me falou que levou a maior lição de moral da minha tia, porque enquanto ela falava da minha prima, que vivia se metendo como casado, eu fazia igual e ninguém sabia. Me fazia de santo, só que, na real, agia exatamente do mesmo jeito. Por causa disso, até as duas acabaram brigando. Olha que pesadelo. Jamais imaginei que fosse passar por uma situação assim. Se bem que era possível, né? Mesmo sabendo do perigo, jamais imaginei. Eu tinha mais medo que a mulher dele descobrisse e viesse me confrontar ali em casa, como tinha acontecido com a Carla, uns tempos atrás, do que dessa história vir à tona, do jeito que aconteceu. Todos os parentes ficaram sabendo, até porque, imagine, um conta pro outro. Parei, tinha dias que a minha orelha pegava fogo. Com certeza, devia ser o pessoal comentando alguma coisa de mim. Sei que meu nome caiu, assim, na boca de todo mundo, e do pior modo possível. E no meio de tudo isso, ainda tinha o fato de eu ter de me afastar do Rodrigo. É claro que eu continuava apaixonada por ele. E apesar de tudo que ele me fez, senti demais a separação. O pior é que mesmo depois de tudo, ele continuou vindo atrás de mim para tentar se acertar comigo. Só que eu jurei que nunca mais ia me submeter, nunca mais. Já que não tive amor próprio lá no começo, me sujeitei a ser a outra na sua vida, precisava agora ter pelo menos um pingo de vergonha na cara para me afastar de vez, depois de tudo que ele aprontou. Mas quer saber? Não está sendo nada fácil. Saudade está me judiando, me matando aos poucos. Olha, tem dias que eu acho que vou sufocar de tanta saudade, de tanta falta que ele me faz.